Você mais uma vez, Biologia, professor Cornélio, aula 19, estamos juntos já, 19, 18, 19, esse é o nosso 19º encontro e é um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouco da biologia tão maravilhosa, dessa biologia que vai integrar a ciência da natureza, um dos eixos muito importantes dentro dessa prova do Enem que te aguarda para o final do ano de 2015 e para que você arrase no Enem 2015, você está se preparando conosco, claro, é um prazer imenso tê-lo conosco, nós que estamos, entre aspas, invadindo a sua casa, seu escritório, você tem nos recebido com tanto carinho, muito obrigado por isso, você vai ser recompensado pelo esforço que você está tendo, investimento que você está fazendo e com certeza vai almejar e está almejando aquela tão sonhada vaga e vai alcançar. Vamos lá então, continuar com a aula de hoje? Hoje vamos continuar com parasitologia, assunto que nós começamos na aula passada e vamos falar um pouquinho mais sobre o tema da parasitologia. Nós queremos falar um pouquinho então hoje sobre as bacterioses. Tá? Bacterioses, doenças obviamente provocadas por bactérias e que afetam a saúde humana. Então temos várias dessas doenças e uma coisa muito importante, quando se fala em bactérias, o tratamento de um modo geral, específico para bactérias, são os antibióticos. Então é muito cuidado que antibióticos não se aplica para vírus. Eu estou com gripe, vou tomar uma injeção de benzetacil, isso era muito comum no Brasil. Sim, mas gripe é vírus, benzetacil é para bactéria. Então muitas vezes isso levou o governo federal, esse foi um exemplo que me vem em mente agora, mas tem inúmeros outros, a tomar uma medida drástica alguns anos atrás, de proibir a venda de antibióticos sem receituário médico. Porque os antibióticos eram dados, administrados, comprados, usados sem nenhum conhecimento prévio e levavam à seleção de bactérias e, consequentemente, as bactérias selecionadas eram cada vez melhores, mais resistentes. Por esse motivo que o governo baixou uma normativa que somente médicos podem receitar antibióticos, onde a receita tem que ser retida. E está correta essa determinação. Mesmo que às vezes ela nos atrapalhe, nos complique, quem entende realmente desse processo de indicação são eles, os médicos, e precisamos sim estar de acordo com a normativa para que nós possamos nos precaver de futuras bactérias tão resistentes. Então a gente vai ver algumas bacterioses hoje. Um exemplo aqui, a pneumonia bacteriana. Tá? O agente etiológico, ou seja, o causador é o Streptococcus pneumoniae. A transmissão por gotículas eliminadas na tosse, nos espirros, na fala. Então, cuidado quando espirrar, para não espirrar, né? Se teve aquela alteração de mudança na questão do espirro, do comportamento, né? Não assim, mas colocar, né, o braço na frente, o antebraço, para que o espirro não atinja uma outra pessoa. Né? Então, esse cuidado é interessante. Né? Evitar, então, contato junto aos doentes. Tratar o doente, que se uma pessoa não estiver doente, a outra também não vai ser afetada. Tá? E, claro, vacinação que hoje é feita. E essa vacina, inclusive, para pneumonia, ela pode ser dada em idosos. E é dada também em idosos para que ele esteja prevenido da pneumonia, que é uma das doenças que mata muito idoso, porque é uma doença oportunista. Tá? Dá alguns sintomas, claro, a tosse, a febre, a dor, torácica, etc. A febre é muito característica de doenças bacterianas. Tuberculose, né? Tuberculose que se nós pegarmos no Enem, já caiu várias vezes, Mycobacterium tuberculosis. Me lembro de uma questão do Enem que falava sobre Chopin, falava sobre Noel Rosa, falava sobre Castro Alves, Casimiro de Abreu, todos que morreram de tuberculose. E aí ele explorava nessa questão, nós vamos resolver durante o ano aqui com vocês, explorava a questão da seleção bacteriana feita pelo uso inadequado de antibióticos. Tá? Tuberculose no Brasil, infelizmente, todos os dias nós temos indivíduos que entram em óbito. O estado do Paraná, no qual nós estamos, nós temos a cada 2 dias morre uma pessoa de tuberculose. Você pode falar, mas Cornélio, não foram vacinadas as pessoas com a vacina tal da BCG, bacilo de Calmette-Guérin? Lá no primeiro mês de vida que você tem no teu bracinho, aquela marca? Sim, foram imunizadas. No entanto, as pessoas que estão tendo a doença, a maioria é imunossuprimido por causa de tratamentos quimioterápicos, soropositivos, imunossupressão causada por uso de drogas, por exemplo, crack, cigarro especialmente. Pessoas que vêm daí imunossuprimidas aglomeradas com penitenciárias é um grande problema. Então, Mycobacterium tuberculosis, o causador da tuberculose. O bacilo de Koch, né, conhecido. Gotículas eliminadas pela tosse, espirro e fala, né, mesmo que a pneumonia. Evitar contato com os doentes, tratar os doentes e, claro, a vacinação, a BCG. Tá? Febre, tosse, emagrecimento,
Hemoptise, ou seja, expectoração com sangue, é muito comum em quem tem a tuberculose. Uma outra doença também bacteriana é a lepra, né? Antigamente lepra, hoje a gente não orienta mais chamar de lepra, mas hanseníase, né? Mycobacterium lepre. E uma coisa interessante, a bactéria, Mycobacterium tuberculose e Mycobacterium lepre são muito parecidas. Por isso que o uso da vacina BCG parcialmente também protege da lepra. Tá? A lepra no passado, se você pegar os textos bíblicos do Pentateuco, etc., você vai observar que a lepra dizimou populações. Inclusive o indivíduo que tinha lepra era considerado imundo, impuro, e ele não poderia conviver com as pessoas na mesma cidade, ele era colocado fora das cidades e quando alguém chegava próximo ele tinha que gritar, eu sou leproso, não se aproxime. Essa era uma norma. Tá? E o Enem já explorou isso, explorou várias questões ligadas à história nesse sentido e biologia. Tá? E a lepra hoje, ela é comum ainda no Brasil, o segundo país do mundo com mais casos de lepra, só perde para a Índia. E parece que, embora seja uma doença bacteriana, tem que ter uma certa suscetibilidade à doença. Por isso que é comum, se alguém da família tem a doença, a hanseníase, que os demais fiquem atentos, porque de repente eles são mais suscetíveis também àquela doença. E gotículas de saliva em objetos como os talheres, por exemplo, podem ser uma forma de contaminação. Tá? Então, evitar o contato com os doentes, né? Tratar os doentes. Né? O contato aqui, observe que ele é mais íntimo e prolongado com os doentes. Portanto, compartilhar algumas coisas, como falei, talheres, por exemplo. As lesões na pele, áreas insensíveis da pele, nódulos, né, que vão surgir, regiões da pele, né, que vão ficar secas. Uma coisa interessante, a hanseníase é uma doença nervosa, porque o Mycobacterium lepre ele atinge a raiz dorsal sensitiva dos nervos que partem da medula. E o indivíduo começa a ter perda de sensibilidade. Até uns anos atrás o governo fez uma campanha, talvez alguns lembrem, onde uma mãe, ela estava cozinhando na cozinha e ela colocava o braço sobre a chama do fogão. E o braço queimava, e a filha entrava na cozinha e falava, mãe, teu braço está queimando. Ela, não estou sentindo. E se observava na pele manchas com nódulos insensíveis. Essa falta de sensibilidade em algumas áreas pode ser indicativo de hanseníase. O tratamento é todo gratuito, só que é demorado. O SUS disponibiliza todos os antibióticos no Brasil inteiro. O grande problema é que muitas pessoas desistem do tratamento no meio do caminho e acabam, portanto, possibilitando a resistência de bactérias que já eram mais resistentes e essas são selecionadas, ok? Difteria, né? Corynebacterium diphtheria, tá? Gotículas de saliva eliminadas por tosse, espirro e fala. Vacinação, nós somos vacinados por difteria. Evitar o contato com os doentes, tratar os doentes. Então, tosse, febre, dificuldade respiratória, mal-estar e rouquidão, é a difteria. Uma outra doença também que nós somos vacinados, coqueluche, conhecida em alguns lugares do país por tosse comprida, Bordetella pertussis é a bactéria causadora. Gotículas de saliva eliminadas por tosse, espirro e fala, é a forma básica de contaminação. E claro, vacinação, nós somos vacinados, né? A tríplice bacteriana, tá? Evitar o contato com os doentes e, claro, tratar esse doente com antibióticos. Então a tosse espasmódica e febre, a marca registrada. Você ficou tosse comprida, pareciam espasmos, tosse, 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 tosse. Parece que ele vai jogar fora os pulmões também. Tá? Agora eu quero ressaltar algumas doenças bem à parte. Eu creio que você talvez assistiu e até indicaria para você um filme que demonstra bem a doença que eu vou falar agora. Tem outros, mas esse me vem à memória agora, ele é muito interessante, chamado O Perfume. Nesse filme, nas primeiras cenas, mostra, né, numa feira, mostra um pouquinho da higiene que era na época da França. E no século XIII, nós tivemos, século XIII, XIV, né, um grande problema de uma epidemia que dizimou em alguns lugares da Europa 2/3 da população. E essa doença ela foi tida como a doença do final dos tempos. As pessoas achavam que o mundo iria acabar e que não tinha nada que podia ser feito. E aí, claro, tinha inúmeras formas de tentar prevenir que eles achavam que prevenia. Né? As mais absurdas, desde chazinhos que eram dados, ou usar protetores na cabeça, ou algumas formas de dormir, etc., que achavam que precaviam em relação à doença. Essa doença a qual eu estou falando, você deve estar lembrado muito bem, deve ter lido, estudado, ouvido falar, peste negra ou peste bubônica. Bubônica porque surgiam na pele das pessoas bubões, né?
Uma infecção bacteriana causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Pode falar, Cornélio, ainda bem que foi extinta, né? Não foi extinta. Yersinia pestis nós temos casos nos Estados Unidos, na Índia, só que hoje é muito facilmente tratada com antibiótico. Só que se nós pegarmos aqui o período, né? É um período de século 13, 14, o antibiótico foi descoberto por Fleming, lá no século 18 para 19. Portanto, é muito, muito depois. Então, o agente etiológico Yersinia pestis, como é que era o contato? Aí que vem o detalhe da sujeira que eu falei, aquele filme demonstra muito bem. Sujeira atrai rato. A pulga do rato picava o homem e transmitia a Yersinia pestis. Tá? Esse era o grande problema. Então aqui, né, nós temos, colocando para você aqui, o destaque, né? Nós vamos ter ratos e esquilos, né? Que tinham essa pulga, e essa pulga Xenophila Cheopsis, né? Ela transmitia ao homem a doença. Então a característica básica era só, o período de incubação era de 2 a 5 dias, ocorre inflamação nos gânglios, eles abriam gerando bubões, né? Dor de cabeça, leve tremedeira, sonolência, intolerância à luz, apatia, vertigens, dores nos membros, nas costas, febre alta, delírios e até diarreia, né? E a morte era aproximadamente em 60% dos casos não tratados. Então dizimou, como falei, até 2/3 da população europeia em certas regiões, né? E a profilaxia, tratamento dos doentes, evitar animais possivelmente portadores, claro, e no caso dos ratos, eliminar esses animais. E também não propiciar que o lixo permaneça ali para, obviamente, tornar esses animais, ou a passível convivência desses animais próximos ao homem. O tratamento era feito basicamente com tetraciclina, streptomicina, com antibióticos, né? E a vacina, ela deve ser aplicada com muitas doses, né, repetidas para criar imunidade, para ter imunidade. E, claro, mais interessante, eliminar os ratos, né, e, consequentemente, as pulgas também. Mas essa peste gerou muitos problemas para a Europa de um modo especial. Uma outra doença aqui no Brasil, e já apareceu no Enem, não só uma vez, a leptospirose. No Brasil, este é o período, hein? Muita chuva. Embora nós estamos passando por uma crise hídrica, nós temos muita chuva. Tá? Consequentemente, enchentes. Então imagina, mas a minha casa é tão bem protegida, eu cuido dela tão bem. Né? Mas vamos imaginar o seguinte, chuva, a água, ela não pede licença para entrar, ela vai entrar em todos os lugares. Então a sujeira toda acumulada, lixo todo, ratos por ali, essa água passa por tudo e pode levar até próximo à tua casa. Se você, para chegar na tua casa, andou naquela água um pouco, você está suscetível a pegar a leptospirose. Essa bactéria, ela penetra pela pele. Na verdade, também quem é o grande, né, hospedeiro são os ratos. E na urina do rato ela é liberada, ela fica por aí. Então uma água que está contaminada, né, com essa urina de rato, tem a bactéria. Essa água penetra, encosta na tua pele e a bactéria pode entrar. E quando não tratada, ela pode ser letal. A leptospirose é um grande problema no Brasil em áreas de enchente. Então cuidado. Ó. O agente etiológico, Leptospira interrogans, né? Esse é o agente etiológico, causador. O contágio através da urina de ratos, principalmente do esgoto, ratos novergicos, né? Características básicas de sintoma. Os surtos ocorrem normalmente em épocas de enchentes. A doença ocorre em roedores e mamíferos silvestres também. Portanto, temos reservatórios silvestres, né? Pode acontecer também em cães, gatos, bois, cavalos. E esses podem ser portadores assintomáticos capazes de transmitir via urina. Olha o cuidado. Então a bactéria penetra por pequenos ferimentos, pela mucosa, nariz, boca, olhos e ainda pela ingestão de água. Esse é um grande problema no Brasil, a leptospirose. Tá? Uma doença que preocupa bastante. E aqui nós selecionamos para vocês algumas questões que falam sobre bactérias. Claro, tem muitas outras bactérias. Vamos citar algumas para vocês antes das questões. Por exemplo, gonorreia, Neisseria gonorrhoeae, é uma DST. Treponema pallidum, ou seja, sífilis, amém? Uma bacteriose, que é uma DST. As DSTs, basicamente, o contato sexual é a principal via. Só que, infelizmente, muitas dessas DSTs são transmitidas de forma congênita. Os filhos pagam, obviamente, pelo que os pais fizeram. E elas podem provocar danos graves, como cegueira, retardo mental e etc. Então, sífilis, gonorreia são duas DSTs.
doenças bacterianas, né, bastante comuns. Uma outra doença que eu gostaria de destacar é o tétano, Clostridium tetani. O tétano, no qual nós somos vacinados, e a cada 10 anos a gente toma a dose de reforço. Tá? Quem é da minha geração tomou a dose, né, aos 7 anos de idade e repetiu aos 17. Hoje a dose é dada um pouquinho mais tarde, né, e se repete um pouco mais tarde. Há 10 anos, cada 10 anos temos que tomar a dose de reforço. O tétano, essa bactéria, que é a bactéria anaeróbica obrigatória, ou seja, ela não vive na presença do oxigênio. É muito comum ligada a locais sujos, né? Até tinha-se muita ideia do prego sujo, enferrujado com a bactéria, do esterco de cavalo, né? E outra sujeira. Por isso que o ferimento sempre tem que se manter oxigenado, né? Com a água oxigenada, além, claro, da vacinação, que é o principal. E essa bactéria, ela libera uma toxina, e essa toxina ela pode paralisar, né? Ela pode paralisar os músculos, especialmente o diafragma, pode levar o indivíduo a óbito. E pode atuar sobre vários músculos, o indivíduo começa a ter movimentos espasmódicos, se torcer todo. Né? Então, se pega algumas figuras da idade, né, representadas, né, esquematizadas da idade média, ou até mais recente, de pessoas com tétano, elas vêm todas torcidas, etc., porque levavam o indivíduo a óbito, porque afetava vários músculos, inclusive a glote e o diafragma, levando o indivíduo a morrer, às vezes, afogado com a própria baba. Uma outra doença muito comum também, era muito comum, hoje é menos comum, é o Clostridium botulium, que causa o botulismo. Clostridium botulium é a bactéria causadora do botulismo, aquela bactéria comum em enlatados, que quando a conserva não foi feita de maneira adequada, não foi pasteurizada. Exemplo, a famosa doença do vidro de palmito, né? Então, essa bactéria, por isso a gente não pode comer latas, não comer as latas, né? Desculpem, comer o enlatado que está dentro das latas, né? De uma lata que esteja estufada, esteja amassada, porque ali dentro pode sim propiciar o desenvolvimento de bactérias, Clostridium botulium. E essa bactéria produz uma toxina que provoca o botulismo, que paralisa o diafragma. E a pessoa não consegue respirar e morre. Ela pode matar a pessoa em questão de poucas horas. Um cuidado também interessante em relação ao Clostridium botulium e ao Clostridium tetani, que são outras bactérias. Tem inúmeras outras. Você podia falar, mas Cornélio, só tem bactéria do mal, né? E causa mal? Não. Por exemplo, a Acetobacter aceti é uma bactéria que vai fermentar e vai fermentar o álcool, por exemplo, e fermenta e produz o ácido acético, que é o vinagre. Tem bactérias que são muito boas, que vão fazer o quê? Parte da nossa flora intestinal. Tem bactérias que se usam na área de biotecnologia, né? Uma Escherichia coli para produzir insulina, por exemplo. Tem bactérias, né, que acabam sendo muito úteis porque elas fazem o quê? A degradação do material orgânico no solo. Então degrada o material orgânico, senão a gente não faz a reciclagem desse material, juntamente com os fungos. Então tem bactérias de suma importância para nós também. Mas tem aquelas patogênicas que obviamente vale a pena a gente tomar muito cuidado. Então vamos lá para exercícios? Prepare-se, vamos lá. Primeiro exercício, Cefet de Minas Gerais. O vírus da AIDS possui RNA com material genético. Introduz esse ácido nucleico durante a infecção dos linfonodos, os chamados TCD4. Além disso, possui a enzima transcriptase reversa, que converte o RNA viral em DNA. Se o número de linfócitos reduzir drasticamente, então é necessária a utilização de um coquetel com ação antirretroviral, que consiste em... Vamos aqui analisar alguns aspectos. Tá? Eu vou usar aqui esse espaço todo para nós escrevermos aqui. Então, lembrando só do que nós já vimos. Os linfócitos TCD4 são aqueles que são afetados pelo HIV. Qual é a função deles? A partir do momento que os macrófagos apresentaram o antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 estimulou a formação de linfócitos B e estimulou a ativação dos linfócitos TCD8, os de killer, os matadores. Os linfócitos CD4 são os auxiliares ou helper. Tá? Linfócito B, e da mesma maneira os linfócitos B estimulam a formação de plasmócitos e estimulam a formação de células de memória. Os linfócitos TCD8 também podem formar memória. Os plasmócitos, por sua vez, estimulam a formação de anticorpos.
Traduzindo, se o indivíduo tiver AIDS, ele não consegue ativar todo esse processo. O CD4 não sabe trabalhar, não tem ativação do B, do CD8 não tem memória, não tem plasmócitos, não tem anticorpos. Olha o problema. E o vírus da AIDS, ele é um vírus, como foi citado no texto, RNA com transcriptase reversa. O que ele faz? Ele coloca o RNA dele dentro da célula, só que você sabe muito bem que para formar uma proteína, o esquema é assim, DNA, que forma o RNA, vários, que formam as proteínas. Mas se ele coloca diretamente o RNA, tem que formar o DNA primeiro. Então o que tem que acontecer? Ele coloca o RNA, aí tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que faz com que esse RNA ele vire DNA, faz o caminho inverso. Com esses DNAs, com esse DNA, se formam os RNAs. E daí se forma a proteína e copia-se o vírus. Porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então acaba acontecendo o quê? Ele tem esta enzima transcriptase reversa que permite ele se duplicar dentro da célula. Então, no coquetel, uma das estratégias muito importantes é inibir esta enzima transcriptase reversa. Então, se a gente voltar aqui, se o número de linfócitos reduzir drasticamente, então é necessária a utilização de um coquetel com ação antirretroviral para inibir a transcriptase reversa, que consiste em inibir a enzima transcriptase reversa. Destruir os vírus? De forma direta, não. Impedir a infecção? Não, aí tem que ser prevenção. Imunizar os pacientes? Não tem imunização ainda, não tem vacina eficiente. Proliferar os linfócitos? Não. Não é proliferar os linfócitos, na verdade eles estão sendo mortos pelos vírus. Então ele vai fazer o quê? Inibir a enzima para que eles não sejam destruídos. Ok? Então aqui nós ficamos com a letra A. Questão boa essa, hein? Nas figuras 1 e 2 abaixo estão representados no ciclo de duas endemias que ocorrem no Brasil. Então aqui a gente tem o morcego, macaco, cavalo, a vaca. Então aqui um ciclo silvestre, a raposa, né? Aqui nós temos o ciclo urbano, porque o cachorro, o gato, né? O homem. Aqui o ciclo rural, animais que são utilizados aí na lavoura, domesticados, etc. E o morcego pode afetar todos eles. Que doença é essa com ligada ao morcego? Raiva, que é 100% letal, mas você tem chance de vacinação após ser mordido por um morcego ou ter contato com ele. Não precisa ser mordido, não. Basta o contato com o fezes dele que já pode tomar cuidado. Pois tem que ser notificada essa doença. Obrigatoriamente notificada. Procure um posto de saúde, tive contato com morcego, etc. Tem que ser notificado. Seguindo. Você vê aqui o ciclo silvestre, né? Macacos a hemogogos. Hemogogos, obviamente, febre amarela. Ciclo silvestre. Ciclo urbano. Aedes aegypti. Que doença é essa? Dengue. Desculpe. Que doença é essa? Febre amarela. Que é o mesmo mosquito. Febre amarela. Mas a dengue também não é transmitida pelo Aedes aegypti? É, transmitida também. Só que aqui ele colocou hemogogos e o Aedes, portanto, a febre amarela. 2 vírus, beleza? Raiva e febre amarela são vírus, assim como o dengue. Então ele quer saber o quê? Quais são as respectivamente, as doenças representadas na figura 1 e 2. Então a primeira é raiva, então você elimina essa e essa. A segunda é a malária? Não. A segunda é febre amarela, portanto, letra A. Então a correta aqui é a letra A. Em 2013, completam-se 30 anos da publicação do artigo que divulgava a identificação do vírus responsável pela AIDS, batizado anos depois de HIV. Ao longo dos anos, a AIDS perdeu estigmas antigos e os tratamentos da doença tiveram importantes avanços, melhorando a vida de pacientes infectados. Todavia, não existem metodologias definitivas de cura para a doença ou a vacina eficaz. Além disso, a epidemia não está totalmente controlada, sendo o vírus responsável por infectar aproximadamente 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Olha quanta gente, hein? O gráfico abaixo apresenta a incidência de novos casos de AIDS na população de Santa Catarina em comparação com todo o país. Então vamos lá. Então aqui você tem Santa Catarina, aqui todo o Brasil,
Você tem aqui a análise do ano de 94 a 2010. E aqui incidência por 100 mil habitantes. O que você observa? Ó, a curva de incidência no Brasil, tá? Observem que ela é sempre inferior à incidência em Santa Catarina. Inclusive, se você observar aqui, ó, 2006, 2007, 2008 para cá, no Brasil mais ou menos estabilizou e Santa Catarina continuou crescendo. Uma das justificativas de Santa Catarina é o porto de Itajaí, mas tem muitas regiões também que tem porto. Outra justificativa é o turismo, muito grande. E aí, claro, a região turística, a região de contaminação maior, assim como a Bahia sofre com isso também, o Rio de Janeiro. Mas Santa Catarina está um pouco, né, acima da curva aí de contaminação. Então vamos lá. Utilizando o gráfico acima e os conhecimentos relacionados com a AIDS, indique a soma das proposições corretas. O vírus HIV é transmitido somente através de contato com o sangue contaminado e de sexo não seguro. Não, a mãe pode contaminar o filho, compartilhar seringas, não dá. As células atingidas pelo HIV, os linfócitos TCD4, fazem parte do sistema imune, um dos fatores que dificulta o combate à infecção. Exatamente. Destroem a nossa defesa. Esse é o problema. As drogas antivirais interferem no ciclo de replicação do HIV, impedindo que ele infecte outras células. Então o objetivo é que realmente pare o ciclo dele para que ele não possa infectar mais células. O gráfico mostra que apesar de haver uma tendência de queda na taxa da incidência de infectados por HIV no Brasil, em Santa Catarina a tendência é de aumento ou manutenção desta taxa nos últimos anos. Foi o que nós analisamos, verdadeiro. O vírus HIV, assim como outros vírus, possui altas taxas de mutação, o que é explicado pela ausência de enzimas de controle e reparo na síntese de seu genoma. Ele tem uma alta taxa de mutação, sim, explicado pela ausência de enzimas de controle e reparos de seu genoma. Cornélio, fiquei com dúvida, segure aí. Quanto maior o genoma, maior é a taxa de reparo. A transcriptase reversa é uma enzima viral responsável pela replicação do DNA do HIV. Ele tem RNA, portanto não dá. Então, se nós olharmos aqui, as alternativas corretas, a 2, a 4, a 8 e a 16. A 16 que era um pouco mais difícil, né? Que os vírus têm uma grande taxa de mutação. E por quê? Porque eles têm um material genético pequeno. Então, quanto menor esse material genético, maior é a chance de ocorrer mutação. Então, verdadeira também essa alternativa. Somatório 30. Questão muito boa essa daí, né, para você revisar. Tá? Seguindo mais um pouquinho. As doenças que podem ser sexualmente transmitidas ainda são responsáveis por um alto índice de contaminação entre os adolescentes e jovens adultos no país. Consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, a maioria dessas doenças é causada por bactérias, protozoários, fungos e vírus. São doenças que podem ser sexualmente transmitidas, são virais e ainda não possuem cura comprovadamente. São doenças que podem ser sexualmente transmitidas, são virais e ainda não possuem cura comprovada cientificamente. A AIDS é um exemplo, o HPV é outro exemplo. Tá? Então vamos lá. AIDS é vírus, sífilis é bactéria, não dá. Candidíase é fungo, hepatite é vírus, não dá. Tá? Herpes é vírus, sífilis é bactéria, não dá. Hepatite é vírus, também pode ser transmitida sexualmente, especialmente hepatite B. Gonorreia é bactéria, não dá. Sobrou a última alternativa, AIDS e herpes. Herpes simples tipo 1 é a herpes labial. Herpes simples tipo 2 é genital. Mas hoje, como existe sexo tudo quanto é tipo, a gente já não sabe mais o que é herpes simples tipo 1 e tipo 2. Tem na boca, tem na vagina, tem no pênis, tem tudo quanto é lugar. Porque, obviamente, a promiscuidade também é bastante expressiva. Tá? Seguindo. Analise as possibilidades de completar corretamente o texto abaixo, preenchendo com V ou F. Então vamos lá. Nosso país está mobilizado nas campanhas de vacinação contra o sarampo e o papiloma vírus humano, HPV. A vacinação contra o sarampo é destinada a crianças de 6 meses até 4 anos de idade. Já a imunização contra o HPV é indicada para meninas de 11 a 13 anos. Ambas as doenças são, tá? Sarampo, virótica, HPV, viótica também. Então ambas as doenças são o quê? Causadas por infecções virais? Sim. Combatidas com o uso de antibiótico? Não, é vírus. Tá? Mais frequentes em regiões de clima tropical? Não, o clima não influencia aqui. Tá? Transmitidas pelo contato direto com pessoas infectadas? Pessoa para pessoa pode pegar o sarampo? Pode. HPV também? Também.
A sequência correta de preenchimento, então qual é? VFFV. Então VFFV, a letra C que diz isso, ok? Então essa foi a aula que nós resolvemos questões sobre bacterioses e exercícios sobre viroses. Um grande abraço a todos e arrasem no Enem 2015. Professor Cornélio, junto com vocês, Biologia. Um grande abraço.